Seja muito bem-vindo você que nos acompanha aqui no Com DYC, seu comentário da lição da Escola Sabatina com a DYC, a lição jovem, né? Mais uma vez falando a respeito da lição desse novo trimestre que tem por título Resgate, falando a respeito dos últimos momentos da vida de Cristo. É sempre muito sublime estudarmos temas como esse, pois é bem verdade o que está inclusive no Desejado de Todas as Nações, de que se nós nos detivéssemos a, pelo menos por uma hora, todos os dias, dedicar estudo à vida de Cristo, especialmente nas horas finais, permitindo que a nossa imaginação se apoderasse de cada cena, isso nos faria muito bem. E aqui estamos nós, né, mais uma vez, com o Marcos Vinícius, está aqui também para nos ajudar no comentário dessa nova lição, que tem por título Os Últimos Ensinos. E isso vai estar baseado em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, onde Cristo está com seus discípulos ainda se despedindo na Santa Ceia, e aqui ele vai destacar a missão do Consolador, vai falar a respeito do Espírito Santo, de quem os discípulos iriam precisar nos próximos momentos, né? Afinal de contas, eles iriam passar pelos momentos mais difíceis de suas vidas até aquele momento, eles iriam estar separados de Cristo por um tempo, com quem eles sempre estiveram, né? Imagina só, que você seja um discípulo de Jesus, que passou com ele muito tempo, né? Cerca de 3 anos e meio, como os 12, vendo seus milagres, ouvindo suas palavras e tudo mais, andando ao lado dele em momentos de tensão e também nos maiores momentos de alegria. Você conhece Jesus como mestre, amigo, confidente, companheiro. Como que você reagiria sabendo que em algum momento Jesus iria embora? É difícil para a gente se separar das pessoas que a gente tem tanta estima, que a gente gosta muito, mas especialmente daqueles porque a gente nutre um amor profundo. Imagina você ter que se separar dessa pessoa em algum momento. E mesmo que a pessoa dissesse, não se preocupe, eu vou, mas eu volto. Você acreditaria nessa promessa de que após a sua partida estaria em melhor situação? Ou então, como o próprio Jesus, né? Ele mesmo disse: digo a verdade a vocês, é melhor que eu vá. Por que que seria melhor que Jesus se separasse dos seus discípulos? Como que ele ir embora os deixaria em uma situação melhor? Que tipo de vantagem isso traria para eles, né? Mas Jesus percebe os discípulos ali tristes, né? E começa ali consolá-los, dando seus últimos ensinamentos a respeito da obra do Espírito Santo. Cristo iria embora, mas não deixaria nenhum dos seus discípulos órfãos, né? E isso vai ter que nos levar a algumas reflexões bem importantes. Mas antes disso, você que está aqui nos acompanhando, eu queria pedir que você compartilhasse, né, esse vídeo aqui com outras pessoas, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada. E queria pedir também que você nos seguisse aqui nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, @GeoIC Brasil, onde você ficaria por dentro de todos os conteúdos e novidades que saem aqui da GeoIC, esse projeto que nasceu no coração de Deus. Então, Marcos V, precisamos responder algumas perguntas, né, baseadas nessa lição. E a primeira delas que eu já deixo aqui para você é que, na prática, quais são as vantagens da nossa geração para conhecer a Cristo, crescer na fé e testemunhar? Porque, assim, se a gente considera que as promessas de Cristo são verdadeiras, e se a gente considera também que aquilo que ele prometeu para os 12 também seria para nós, ele disse: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Então quer dizer que seria melhor que Jesus partisse para que os discípulos estivessem em uma situação mais favorável. E se isso é verdade também para nós, na prática, quais são as vantagens de não termos mais a Cristo pessoalmente conosco? Bem, Leandro, essa é uma pergunta bem, não difícil de se responder, mas que gera bastante reflexão, né? Como é que ficar sem a presença de Jesus Cristo, o próprio Redentor, né? Poderia ser algo bom. Mas uma das coisas que precisamos considerar é que Cristo não se ausentou completamente dos discípulos. Quando ele prometeu um consolador, foi justamente ele garantindo que ele ainda estaria,
com eles, mesmo não estando fisicamente. Jesus Cristo, ele não iria abandonar os seus discípulos e todas as pessoas que acreditaram no nome dele completamente. Ele ainda garantiria que estaria com eles, consolando eles e relembrando, através do Espírito Santo, tudo o que Jesus havia ensinado. Mas, falando de vantagens, né, por que a nossa geração ela pode ter mais vantagens no conhecimento de Cristo, no crescimento da fé e no testemunho que podemos dar para outras pessoas, eu vejo que é muito de compreensão da mensagem que o Senhor nos deixou, a compreensão da palavra de Deus. Por quê? Naquele tempo, depois de tanto tempo que os discípulos passaram ao lado de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, ainda existia dúvida sobre o que Jesus queria realmente ensinar, o que ele estava realmente querendo dizer para os discípulos, com todas as mensagens, com todos os ensinamentos. E nós vemos também que havia essa falta de compreensão dos ensinamentos de Cristo, né? Naquele tempo, o povo dividido em dois, né? As pessoas que seguiam Jesus e os fariseus, eles conheciam a palavra de Deus, mas tinham um entendimento distorcido, sabe? Um entendimento voltado para si mesmo, das próprias intenções, dos próprios desejos. Então, a falta de compreensão que havia naquele tempo, né, do que Jesus queria realmente ensinar, acabou deixando eles um pouco, vamos dizer, confusos sobre o que Cristo realmente queria transmitir em suas palavras e o que ele queria mostrar do caráter de Deus para as outras pessoas. E nós, aqui nos dias de hoje, nós podemos considerar que nos últimos dias, no livro de Daniel, né, havia Deus ele falou com Daniel dizendo que nos últimos dias o saber iria se multiplicar, né? Mas falando sobre vantagens, né, nós vemos um momento da história, na verdade no livro de Daniel, quando Daniel ele já estava prestes a selar o livro, o Senhor disse que o saber nos últimos dias iria se multiplicar. Isso não se atribui somente ao livro de Daniel, mas sim toda a Escritura. Nos últimos dias, as Escrituras elas seriam muito bem estudadas, muito bem compreendidas, graças ao Espírito Santo dando discernimento, e, consequentemente, até os ensinos de Jesus eles seriam entendidos com mais profundidade. Então, a nossa vantagem hoje é que, diferente dos discípulos, nos últimos momentos que Jesus estava presente, né, nós temos uma compreensão mais profunda sobre o que Jesus realmente queria ensinar e sobre outras N coisas que nós encontramos na Bíblia. Então, a nossa geração ela tem essa vantagem, né, de entender mais profundamente a palavra de Deus por conta desse destrinchamento, né, que a palavra do Senhor ela teve durante todos esses anos, durante todos esses séculos da nossa história. E isso nos ajuda muito mais a conhecer a Jesus de uma maneira muito mais aprofundada, porque embora os discípulos eles passaram um tempo com Jesus, né, vamos dizer que esse tempo foi muito curto para entender realmente algumas coisas, talvez eles ainda cultivavam algumas dúvidas sobre os ensinos de Jesus, né, mas nós podemos explorar de uma maneira bem mais aprofundada sobre os ensinos que nosso Senhor deixou. Além de contribuir no crescimento da nossa fé, nós podemos fortalecer a nossa fé muito mais, né, com todo esse conhecimento que nós temos, e isso pode desenvolver também o nosso estilo de vida, gerando um testemunho muito mais eficaz para as outras pessoas. Então, no meu ponto de vista, aí também na compreensão assim das escrituras, nós podemos ver isso, né, como uma vantagem. Com toda certeza, concordo plenamente. Veja, os discípulos também tinham uma limitação ali, porque Jesus estava aqui como um homem. E estando como um homem, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, naquele contexto, né? Que a missão dele era vir a Israel e preparar um povo que poderia representá-lo perante o mundo. Mas como que nós poderíamos representá-lo perante o mundo? Como que os 12 poderiam fazer isso, sendo que eles viviam ou em discussões para saber quem era o maior,
Várias vezes Jesus os chamava de nécios e tardos de compreensão, né? Eles eram tardos de coração para compreender as coisas. Como poderiam, então, essas pessoas receber poder para poder aplicar todas as verdades reveladas a eles? Para isso, Jesus promete o Espírito Santo. Pois ele diz aqui em João 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas pessoas que não criam em Jesus, né? E versículo 13, quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão por vir. E mais, né? O Espírito Santo é chamado de Consolador. E Jesus, quando morre, diz que eles iriam ficar tristes, mas disse que outra vez os verias e o seu coração há de se alegrar. E ele disse também que ninguém mais poderia tirar a alegria deles. E quando Jesus ele ressuscita, né, ele sopra o Espírito Santo nos discípulos. E eles agora receberiam poder, receberiam compreensão das verdades, receberiam um novo coração. Pois está escrito, né, em Jeremias, não sei se é em Jeremias, que ou Ezequiel, que fala justamente sobre retirar o coração de pedra, dar o coração de carne, e porei dentro de vós um espírito novo, e farei com que vocês possam obedecer às minhas leis, estatutos e juízos. Tudo isso é pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo traz uma vantagem muito grande, que é justamente você experienciar a vida de Cristo sem ter visto Cristo. Porque o Espírito Santo não fala de si, ele fala de Jesus. E ele é o único capaz de acessar o coração e transformar uma pessoa semelhante a Jesus. Ele pode nos fazer semelhantes a Jesus no caráter. Inclusive, em Caminho a Cristo, diz o seguinte: aqueles que se tornarem novas criaturas em Jesus Cristo produzirão frutos do Espírito. E aí vai falar os que a gente conhece. Não mais se comportarão de acordo com os antigos desejos, mas pela fé no Filho de Deus seguirão seus passos, refletirão seu caráter e se tornarão puros assim como ele é puro. As coisas que antes detestavam, agora amam, e as coisas que antes amavam, agora detestam. O orgulhoso e arrogante se torna manso e resignado. O vaidoso e altivo se torna humilde e gentil. O alcoólatra deixa a bebida. O viciado se torna puro. As modas e os costumes mundanos são postos de lado. E o cristão não buscará o adorno exterior, mas o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de espírito manso e tranquilo. E agora, então, vamos indo para a nossa segunda pergunta, né? Que diz: o que mudaria em nós se crêssemos na promessa de que o Pai nos ama, especialmente no que diz respeito a sentimento de culpa? Assim, tem dois aspectos nessa pergunta que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, né, com o que mudaria em nossa vida se crêssemos naquilo que Jesus disse: o Pai nos ama. Quando a gente começa o capítulo 16, vai dizer: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Em outras palavras, eu digo essas coisas a vocês para que vocês não desanimem, né? Jesus encoraja os discípulos, né, e alerta a respeito da resistência que eles enfrentariam, né, por amor a Cristo e tal. Falou das dificuldades que eles passariam. E, tipo assim, você imagina que com Jesus falando com os discípulos dessa maneira, dando as orientações do que iria acontecer com eles, dando a promessa do Espírito Santo, algo tão direto e cheio de esperança, apesar da tristeza de eles ter que se separar, é fácil para a gente imaginar que os discípulos não tinham como falhar, certo? Imagina só, você recebe uma promessa de Deus, confirmando a sua esperança a respeito de um assunto que é de muita importância para você. Deus garante a você que te dará sucesso com isso e tudo no fim das contas, mas muitas vezes a gente tende a ignorar o fato de que nós podemos cometer falhas. E quando essas falhas acontecem, a gente já pensa: putz, eu estraguei o plano de Deus para minha vida, eu não tenho mais nenhuma chance, não tem mais jeito para minha situação, eu acabei com tudo, com toda a esperança que Deus havia, e a confiança que Deus havia depositado em mim e tal. Mas precisamos lembrar que
Os discípulos também falharam, logo depois de ouvir essas palavras de Jesus. E ele os alertou sobre isso. Jesus precisou alertá-los e deve ter sido doloroso ouvir que Judas o trairia e que Pedro também o negaria. Quando disse que os discípulos, os líderes religiosos queriam matá-lo, tentariam matar os discípulos, né? Aqui no verso 2, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso e tributará culto a Deus. Isso abalou os discípulos, mas pesou ainda mais para Jesus, né? Que após 3 anos e meio de preparo e horas finais de ensino, ele, no fim das contas, seria abandonado por eles. A lição vai dizer que o Salvador estava prestes a ficar sem apoio humano. Apenas o Pai permaneceria ao seu lado, e mesmo assim, sua maior preocupação era os discípulos. Ele sabia que o abandonariam, mas seu amor por eles não mudou. Por isso, garantiu que, mesmo após falharem, o amor do Pai permaneceria firme. O próprio Pai vos ama, em poucas palavras. Em poucas horas, na verdade, essa promessa seria tudo que eles seriam para se manter firmes e voltar quando caíssem. O amor de Deus sustenta em qualquer tempestade. Infelizmente, né, os discípulos não estavam firmes ali, abandonaram Jesus, fugiram, justamente quando ele mais precisou, quando ele mais pediu que orassem, né, enquanto mais precisava de apoio, eles viraram as costas e correram. Mas pouco depois, essas falhas os atormentaram, trouxeram desespero, vergonha, e a mente deles repetiu o mesmo filme várias vezes sem descanso. Quando a gente frustra os planos de Deus para a nossa vida, a gente toma decisões precipitadas, a gente pensa, deu tudo errado, não poderia ter sido de outra maneira, se eu tivesse feito isso, isso e aquilo, e o mesmo filme fica repassando na nossa cabeça, vez após vez. Mas não adianta querermos viver no passado. Mas no momento mais escuro, podemos imaginar o quanto a promessa, o próprio Pai vos ama, se torna especial. Em momentos da nossa falha, Deus garante que nos ama. O amor de Deus não depende do nosso desempenho. Ele não nos ama mais por fazermos as coisas certas ou nos ama menos por fazermos coisas erradas. Ele simplesmente nos ama. O amor é iniciativa de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nisto consiste o amor, não em termos nos amado a Deus, mas em ele nos ter amado e ter enviado a nós seu Filho como propiciação por nossos pecados. Apesar de tudo que os discípulos fizeram em abandonar seu mestre, eles sabiam que Jesus e o Pai ainda os amavam. Desculpa, Vini, eu acabei respondendo primeiro, né? Mas Já disse tudo o que era preciso, mas realmente é algo que nós deveríamos pensar sempre, né? Porque Jesus, ele não nos amou por... Ele não viu limite para nos amar. Ele não se limitou da maneira que nós, seres humanos, nos limitamos para nos amar ou amar outras pessoas. Foi um amor, assim, incondicional. Foi e é um amor incondicional, né? Porque não importa o que nós façamos, né? Nada vai diminuir o amor que Deus tem por nós, ou nada vai aumentar, mesmo que a gente tente, né, fazer coisas boas, na esperança de que Deus nos ame mais. É um amor incondicional, mas que nós não podemos comprar. É algo dado de graça, e o que nós podemos fazer é aceitar. Aceitar o amor que o Senhor ele nos deu, através da cruz e através de tudo que Ele fez por nós aqui na Terra. Então, se nós pensássemos, né, no tamanho desse amor, que não se limita pelo que nós fazemos, ou o que nós pensamos em fazer para tentar ganhar esse amor, né, que é algo quase impossível nós fazermos alguma coisa para ganhar esse amor. Mas nós mudaríamos a nossa forma de nos amar. Porque se Cristo nos amou dessa maneira, assim, incondicional, né, nós olharíamos da mesma forma para nós. Mesmo com as nossas quedas, com as nossas dificuldades, com a nossa humanidade, né, nós não passaríamos tanto tempo remoendo os nossos erros ou nos culpando por coisas que fizemos ou deixamos de fazer. Embora seja normal, nós, por sermos humanos,
Nós sempre voltamos um pouquinho lá atrás, ou nos adiantamos um pouco lá na frente, tentando julgar o que seria bom, o que não seria bom. Mas nós devemos ter cuidado com isso, né? Não devemos estabelecer um juízo maior que o juízo de Deus. O nosso conceito de certo e errado sempre vem com um pouco de impureza. O nosso coração ele é ruim naturalmente. Então nós precisamos confiar mais que o amor que Deus ele tem por nós é um amor que não se limita e não E não se diminui, perturba. não se perturba. É um amor muito puro. E nós olharíamos da mesma forma para nós. Nós amaríamos a nós mesmos e amaríamos os outros da mesma maneira que Jesus fez, né? Porque Jesus ele compreendia o amor do Pai. Jesus entendia que o Pai o amava, mesmo que ele estivesse carregando o pecado de toda a humanidade. Ele entendia justamente a profundidade do amor de Deus e que Deus não deixaria ele sozinho, mesmo no momento mais crítico da vida dele, né? Um momento crítico, mas um dos mais importantes para a nossa história. Com certeza, né? O próprio Jesus falou: é chegada a hora em que todos vocês serão dispersos e me deixarão só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Ele sabia que Deus era o suficiente porque o amor de Deus não se compara a nenhum outro nessa terra. Ellen White, inclusive, diz: podeis ser felizes, mesmo que não tenhais nenhum outro amigo sobre a terra, porque Cristo é suficiente. Claro que não é da vontade de Deus que a gente viva sozinho, né? Mas mesmo se acontecer, se não pudermos contar com mais ninguém, Deus não nos faltará. E uma coisa que você falou muito importante, até mesmo para o pessoal que está nos assistindo, a gente tem o péssimo hábito de estabelecer um juízo que consideramos superior ao de Cristo. Em que sentido? Nós não conseguimos ter compaixão por nós mesmos. É verdade que a verdadeira generosidade vem do esquecimento de si mesmo, no sentido de considerar uma outra pessoa mais digna. Mas se eu próprio não me respeito enquanto filho de Deus, como que eu posso respeitar as outras pessoas, né? Como que eu posso tratá-las com o devido amor, sendo que eu não me considero digno de receber amor? O mandamento que Claro, Jesus deixou foi amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, como a tudo ti que nós mesmo. deveríamos dar ao próximo, ele deveria ser maior do que o nosso amor por nós mesmos. Exato, maior, exatamente, incrível. E isso só é possível quando a gente observa como Cristo tratou. É incrível, o Espírito Santo ele nos torna semelhante a Cristo justamente para que a gente faça o que Cristo fez. E como Cristo tratava os homens? Como que ele lidava com as suas falhas? Como que ele tratava as pessoas em dificuldade, pessoas que eram presas em seus vícios e tudo mais? Ele era firme sempre na verdade, mas sempre que falava a verdade com amor, e até suas maiores repreensões vinham com lágrimas nos olhos, porque ele tinha compaixão. O amor precisa acompanhar cada atitude, sabe? E se eu vejo como Cristo tratava o arrogante, o desesperançoso, o viciado, como então ele poderia me tratar? E se Cristo me trata ainda com compaixão, claro, não me desculpando o meu pecado, eu sofro as consequências, mas ele ainda me convida com amor para os seus braços. Por que que eu deveria também me tratar pior como quem diz, não, não tem mais jeito para mim, eu sou pecador mesmo, essa é a minha condição e tudo. Cristo não nos trata assim. Ele nos faz olhar para um alvo mais elevado e nos capacita a alcançar esse alvo. Veja, Abraão é conhecido como o pai da fé, mas demonstrou falta de fé em muitos momentos. Um deles, ele disse, Senhor, como o Senhor vai me dar todas essas coisas que me prometeu se nem filhos eu tenho? Imagina Deus. Como que você ousa duvidar do que eu disse, Abraão? Você por acaso acha que eu não vou cumprir as minhas promessas? Pois então agora vai ser como você disse: você não terá nem filhos e nem mesmo receberá essa terra, porque você duvidou de mim. Deus fez isso. Abraão era um homem de fé, que obedeceu a Deus quando recebeu o primeiro chamado para sair de Ur. Mas a fé que ele teve para sair de Ur não é a mesma fé que ele deveria ter lá na frente. Essa fé precisava se desenvolver. E como que se desenvolve fé? Vivendo, gente. É vivendo. É aprendendo.
infelizmente errando, mas mesmo os erros podem estar mais próximos do acerto do que a gente imagina. O problema é que a primeira queda, a gente fica completamente desesperançoso como os discípulos, como Pedro, que chorou amargamente. E claro, isso é necessário. É necessário chorar amargamente, é necessário nos arrependermos, mas ficar em um ciclo contínuo de culpa não é a vontade de Deus. Você precisa, em algum momento, aceitar o perdão e olhar para frente. Um contínuo martírio, ele não é sinal de arrependimento, mas é de tortura. O cristão feliz e bem-aventurado não é somente aquele que derrama sua alma em aflição. Ele derrama sua alma em aflição a Deus para então receber o descanso. Assim como Ana, que orou amargamente pedindo por um filho, mas quando recebeu uma resposta de paz do sacerdote Eli, saiu dali mais leve. Porque a presença do Senhor, na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E como é que Deus tratou a incredulidade de Abrão? Ele disse: Abrão, sai da tenda. Abrão saiu. Agora olha para cima, olha as estrelas e conta elas se puder. Assim será a sua descendência. Ou seja, a falta de fé de Abraão não invalidou a promessa de Deus. Deus continuaria fiel a despeito da infidelidade de Abraão. Agora, claro que no caso, a falta, independente da falta de fé dele, né? Porque o amor de Deus por nós não se perturba facilmente. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós podemos frustrar os planos de Deus para a nossa vida, sim, se no fim das contas o rejeitarmos completamente. Mas se não, Deus ele tem 1001 maneiras de resolver um único problema. Não penseis que estáis desamparados e desesperançados. É algo importante. Eu creio que seja verdade isso de que quando tudo se torna perdido, não precisamos nos entregar à culpa, pois o próprio Pai nos ama. Devemos olhar para Cristo em busca de solução. E agora nós chegamos em um momento muito importante, que é o nosso momento da dica de OIC. E a nossa dica de OIC de hoje vai ser sobre o livro Caminho a Cristo, especificamente o capítulo 7, Uma Nova Pessoa. Veja só, esse capítulo aqui vai falar um pouco a respeito da conversão e tudo mais, a experiência da conversão pelo Espírito Santo, como que acontece para que uma pessoa mude de mentalidade, receba também o poder para ser uma testemunha do Evangelho. Eu até li um trechinho agora há pouco do que tratava esse capítulo, mas você que está aí em casa do outro lado, é uma dica incrível de material para você acompanhar o estudo dessa lição mesmo, e também de outras muito importantes. Esse livro é fantástico, espetacular. Mas agora chegamos aqui à nossa terceira pergunta. Nós falamos um pouco aqui sobre o que significa ter o Espírito Santo, falamos sobre como ele nos previne e nos ajuda quanto ao sentimento de culpa. Mas existe uma outra coisa. Jesus, ele não somente fez esse alerta aos discípulos e tudo, mas o foco aqui também de João 16 são os momentos de prova, os momentos de dificuldade, os momentos de aflição. É aqui nesse capítulo que se encontra aquela passagem tão famosa, né, no verso 33, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo, a vez de ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Então, a vida de todo mundo em algum momento virá um caos. Mas como Deus pode transformar o caos na nossa vida em algo positivo e nos devolver a paz? É importante entender, Leandro, que Deus não faz nada por acaso, né? Para tudo existe um propósito. Tudo que Deus faz tem um objetivo, que nem sempre é muito claro para nós, né? Mas em algum momento nós vamos entender que o que Deus permite na nossa vida, como você tinha dito, né, sobre Abraão, né, a respeito de fé, tudo que Deus faz na nossa vida é para nos desenvolver, porque Ele quer que nós sejamos pessoas melhores e mais parecidas com Ele. Então,
tudo que nós passamos na nossa vida, né, o que julgamos ser caos completo, que vai nos, assim, destruir, é algo permitido por Deus para nos desenvolver, para desenvolver a nossa fé. Só não podemos confundir essas tribulações com repreensões, porque muitas vezes Deus permite algumas coisas nas nossas vidas como consequência dos nossos erros, isso é natural, mas devemos olhar para a nossa conduta, né, diante de Deus e julgarmos por onde estamos trilhando, né? Na verdade, pedirmos discernimento do Espírito Santo para saber por onde nós estamos trilhando. Então, algumas coisas podem ser provações, outras podem ser reprovações. Então, nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar a compreender. Mas como é que Deus ele vai transformar esse caos da nossa vida em algo positivo? Agora, como Deus pode transformar o caos da nossa vida em algo positivo e nos trazer paz? Tem um versículo de Romanos que eu acredito que ele se encaixa perfeitamente nisso. Para a gente ter essa noção da transformação que Deus faz na nossa vida através dos momentos ruins. Romanos capítulo 5, versículo do 3 ao 5 diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus ele permite essas coisas acontecerem justamente porque ele vai desenvolver alguma parte do nosso caráter que nós precisamos. Vai desenvolver paciência, vai trazer experiência e nos dá a esperança de que nós vamos ter paz, né? A travessia pelo Mar da Galileia que os discípulos fizeram, né? Aquele momento tão turbulento, ele não durou para sempre. Foi só um momento em que era necessário provar a fé dos discípulos. Então, os nossos mares, que muitas vezes não são calmos, justamente é porque Deus ele quer nos trazer algo positivo. Ele não pensa em nos destruir, né? Assim como ele mesmo diz que ele é quem sabe que pensamentos tem ao nosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para nos dar esperança e um futuro. Ele quer nos dar a paz, mesmo que o caos da nossa vida nos deixe cegos do que realmente Deus quer nos trazer. Pois muito bem, né? Isso mostra uma coisa muito importante de que a dor, ela não é em vão também, né? Jesus ele vinha avisando os discípulos há algum tempo que estava prestes a partir e no início aqui do capítulo ele apresenta isso como algo bom, né? O tipo de coisa que até parece um pouco assustadora. Como assim? Você vai se separar da gente e isso é algo bom? Mas quando ele dá continuidade a essa conversa, especialmente nos versos 16 a 24, ele deixa claro que o que viria pela frente para os discípulos seria algo extremamente difícil. Tão difícil que ele comparou essa experiência a dor do parto, né? Uma dor intensa cuja dimensão ninguém consegue imaginar plenamente antes de viver, né? Nenhuma mãe, no caso. E ao dar essa ilustração, Jesus ele não quis destacar, em primeiro lugar, o sofrimento, tá? Ele disse que aconteceria, seria real e tudo mais. Mas ele recorreu ao parto para ensinar uma lição importante. Ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de haver dado à luz a criança, já não se lembra da aflição. Em verdade vos digo que vocês vão chorar e se lamentar, e o mundo se alegrará e vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É até o que ele diz antes, né, de fazer a comparação com a mulher. A verdade aqui, nessa ilustração, é que a dor não é em vão e a dor não é o objetivo final. Ela aponta para o propósito e conduz a algo cheio de esperança e beleza. Jesus nos lembra que quando uma mãe segura o filho dela nos braços, né, ela olha nos olhos dele e tudo que precisa, isso é tudo que ela precisa para atravessar aquele, e ela vê que tudo que foi preciso, né, para atravessar aquele momento de dor, perde a força. Quando ela acolhe aquela nova vida, sabe, até a lembrança da dor vai ficando para trás.
e o que permanece é uma admiração profunda, acompanhada por um amor difícil de descrever. Ou seja, no fim, toda angústia vale a pena. E quando você vai, por exemplo, para Romanos 5 novamente, você lê ali o texto, né, de que a aprovação produz a perseverança, a experiência, a esperança, e a esperança não confunde. Uma vez uma pessoa me disse que essa palavrinha confunde, no original significa frustrar, decepcionar. E o que o verso diz? A esperança não confunde. A esperança não nos frustra, ela não nos decepciona. O objetivo é, no fim das contas, a gente não vai viver em sofrimento à toa, não vamos passar por situações difíceis à toa, nada vai ser em vão. Inclusive, essa mesma pessoa costuma dizer que nada é em vão. Quando as lutas se intensificam, podemos confiar de que Deus dará sentido ao que estamos vivendo. É diferente você passar por uma experiência difícil sem saber por que aquilo está acontecendo, se sentindo perdido. Agora, quando você tem um propósito pelo qual está vivendo, toda dor, você sabe que tem ali um propósito, um significado. Um soldado que morre pela sua pátria ou por uma causa, ele sabe por que está lutando. E por saber que aquilo pelo que ele está lutando vale a pena, ele aceita até mesmo a morte. Podemos, então, crer que Deus não nos abandona. Mesmo num momento difícil, o sofrimento pode ter sentido. Podemos crer que Ele não nos abandona, mas, pelo contrário, Ele está nos conduzindo a um destino glorioso. Muitas vezes a gente já experimenta um pouco dessa promessa na vida, mas o cumprimento definitivo será na volta de Cristo. Os discípulos, né? Jesus mesmo disse para eles que em breve eles enfrentariam essa tristeza, mas quando o vissem novamente, o seu coração se encheria de alegria, e ele completa: e ninguém mais vai poder tirar a alegria de vocês. E também continua: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo que se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada pediram em meu nome. Peçam, ele será concedido, para que vossa alegria esteja completa. E na parte de sexta-feira diz uma coisa interessante: estas coisas vos tenho dito, declarou ele, para que tenhais paz em mim. No mundo haveis de ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Cristo não fracassou e nem perdeu a coragem. Seus discípulos deveriam mostrar a mesma fé persistente. Deviam trabalhar como ele havia trabalhado, buscando dele forças. Embora o caminho fosse obstruído por aparentes impossibilidades, por sua graça deveriam avançar sem se desesperar por nada e esperando por tudo. Em que consistia a força daqueles que no passado sofreram perseguição por amor de Cristo? Onde está o segredo para enfrentar o sofrimento? Onde é que está o segredo para enfrentar as dificuldades? Era a união com Deus, união com o Espírito Santo e união com Cristo. A acusação e a perseguição têm separado muitas pessoas de seus amigos, mas nunca do amor de Cristo. Nunca ninguém, provado pela tempestade, é mais especialmente amado por seu Salvador do que quando sofre a perseguição por amor à verdade. Eu também o amarei, disse Cristo, e me manifestarei a ele. Por causa da verdade, o crente se encontra perante tribunais terrestres e Cristo está ao seu lado. Quando é confinado entre as paredes de uma prisão, Jesus se manifesta a ele com seu amor e lhe conforta o coração. Quando sofre a morte por amor a Cristo, o Salvador lhe diz: eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E se eu pudesse completar com o verso 13, diria: eu sou aquele que te toma pela mão direita e diz: não temas, porque eu te ajudo. Como que Deus pode, então, nos dar a paz? A paz é um direito de todo aquele que o serve. A paz é um direito nosso. E como diz Filipenses, podemos colocar diante dele todas as nossas súplicas por meio de orações. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa alma em Cristo Jesus. E a nossa mente também. Que você que está aqui nos ouvindo possa ter sido renovado com esse estudo, né? Aproveita então e siga a gente nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, também no Instagram, para ficar por dentro das novidades e também
compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus inimigos, com quem mais for, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada. Que Deus venha abençoar a todos vocês que nos acompanharam até aqui, mais um estudo dessa lição. E agora nós vamos orar pelo encerramento dela. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque Cristo Jesus é bom, pela sua misericórdia, por ter nos deixado o Espírito Santo, e que assim, meu Pai, possamos nós encontrar fortalecimento, possamos encontrar consolo nas situações difíceis, que a culpa, meu Deus, não tenha domínio sobre nós, mas ao nos arrependermos, possamos encontrar a paz que vem de Cristo, e que possamos, por meio dele, meu Deus, nos unir a Ti, meu Pai, e que dessa maneira nossa vida encontre o real sentido e propósito. Em nome de Jesus. Amém.